Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Muito bem, Interativa de hoje nós temos um convidado muito especial. É com prazer que hoje nós vamos ter um bate-papo bacana com o jogador, ex-jogador Tinga, que está aqui em Santa Maria, vai palestrar para um grupo de empresários e que vai falar um pouco com a Interativa, contando um pouco dessa trajetória. Muito obrigada, Tinga, por vir aqui na Interativa. E para quem não sabe, né, o Tinga já jogou no Inter, já jogou no Grêmio, já jogou no Cruzeiro, já jogou no Japão, na Alemanha, em Portugal, tem uma experiência de vida incrível e está aqui em Santa Maria. Tinga, muito obrigada por ter vindo aqui. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Sabemos da audiência que tem, da relevância que vocês têm na cidade, na região. Então, para mim que já vim várias vezes aqui, já tive a oportunidade de ver a revista, né? Então, é importante também, talvez aqui poder mostrar esse outro lado pós-carreira, né? Pós-futebol, que já se faz 7 anos que eu parei de jogar. Então, eu sempre gosto de poder bater esse papo e mostrar um outro lado que talvez as pessoas só tenham na memória o futebol. O futebol. Então, eu não vou ficar falando muito de futebol, mas eu preciso fazer uma pergunta, né? Como é que tu administrou essa situação? Tu começou a tua carreira no Grêmio e depois foi para o Inter. E a gente sabe dessa rivalidade aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu administrou isso no teu coração? Primeiro, isso é uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? Mesmo eu sempre declarando e falando que eu sou colorado, que eu sempre fui colorado desde a infância, as pessoas têm ainda tem alguns gremistas, escutam isso em vários lugares que eu vou, de dúvida se realmente eu sou colorado. Primeiro eu vejo isso como um bom sinal, né? É sinal que quando eu estava vestindo a camisa do Grêmio, eu jogava de uma maneira que transmitia essa lealdade com a empresa, com o clube, né? Mais disso que tu falou ainda, de eu ter jogado uma vez no Grêmio, uma vez no Inter, na verdade eu joguei 2 vezes. Eu fui o único atleta na história, né, gaúcha que jogou 2 vezes no Grêmio e 2 vezes no Inter. Eu tive 2 passagens pelo Grêmio e 2 passagens pelo Inter. E eu tenho, mais ainda hoje, rodando fora do futebol, né, com a minha vida de empresário, hoje mais ainda eu entendo do tamanho que é e do nosso maior patrimônio no Rio Grande do Sul, que é o Grenal. Não existe nenhuma marca mais forte que o Grenal, né? Não existe nem a Coca-Cola, que é mundial, aqui no Sul ela não é mais forte que o Grenal, né? Tanto que a única vez que ela deixou de ser vermelha foi quando ela patrocinou o Grêmio, lá anos atrás, que ela ficou na camisa do Grêmio em preto e branco, não apareceu o vermelho, porque isso faz parte do nosso patrimônio, o Grenal. Então eu, por ser de Porto Alegre, ser gaúcho, ser colorado desde a infância, eu entendi rápido o tamanho do que era eu, sendo colorado, começar com 15 anos no Grêmio. E as coisas foram acontecendo natural, né? E hoje, já com 44 anos e vivendo o mundo do empreendedorismo, eu consigo explicar. Na época eu não conseguia, fui fazendo todas as coisas com o coração, com paixão, fui vivendo. Hoje eu tenho explicação para isso, e é uma das coisas que eu conto dentro das minhas palestras do Brasil afora, né, que eu viajo. Hoje o meu maior trabalho é esse. Para resumir como foi jogar no Grêmio e jogar no Inter da mesma forma, durante as 4 passagens que eu tive e todas ter sido campeão, eu consegui traduzir isso para dentro da indústria, para dentro das empresas, porque eu faço uma correlação com empresários que um tempo atrás, alguns anos, e até empresas hoje, dizem para os seus funcionários assim: vocês têm que vestir a camisa da empresa. Uhum. E eu entendo, e hoje nos meus negócios eu toco exatamente diferente. Eu falo para os meus funcionários que eles têm que vestir a camisa deles, antes de ele vestir a camisa da empresa. E foi assim que eu toquei minha vida no futebol. Uhum. Então, antes de eu ser leal com o Grêmio e com o Inter, eu era leal com o meu sonho, eu era leal com o meu propósito,
Então eu tinha um sonho, né, de vestir a camisa de um clube, mas o meu sonho maior era transformar a vida da minha família, comprar uma casa para minha família, melhorar a condição financeira da minha família. Então é isso que eu passo hoje. Então, antes de vestir a camisa da tua empresa, do teu clube, veste a tua camisa. Se tu vestir a tua camisa, naturalmente tu vai vestir a camisa de todas as organizações que tiver ao teu redor. Se tu for fiel contigo, com a tua família, com teus propósitos, naturalmente tu vai agradar o teu patrão ou a tua empresa. Então foi isso que eu vivi. Então quando eu estava no Grêmio, eu sabia que era a minha única chance de transformar a vida da minha família. Tu agarrou aquela oportunidade e é essa que tu... Entendeu? Então eu jogava por mim, jogava pelos meus sonhos. E naturalmente, quando a gente faz a coisa com verdade, com muito trabalho, é natural que a gente vai encantar todo mundo que está em volta e tu vai vestir a camisa de todos que estão em volta. Então é isso que eu tento transmitir. Eu peguei a minha vida do futebol e traduzi ela para os negócios, para o dia a dia. Então a maneira de explicar como foi, mesmo sendo colorado, jogar no Grêmio, é que antes de eu vestir a camisa do Grêmio, eu estava vestindo a minha camisa. Essa questão da verdade, eu acho que é um item bem importante. Hoje tu é um empresário, um empreendedor, um motivador. E como tu vê isso? Muitas vezes o empresário ele não é um líder, ele não tem uma verdade. Muitas vezes ele não tem nenhum propósito, ele começa um negócio porque o vizinho do lado tem um negócio, então eu vou fazer. Tipo, sushi tá dando certo, é negócio, vou abrir um sushi, mas não entende do negócio e acaba abrindo o negócio sem ter a verdade, sem ter aquele propósito. Como tu tem feito isso nos teus negócios? Primeiro eu tento, como tu falou, hoje eu vivo um mundo totalmente diferente que eu imaginei viver. Desde a minha infância, a única coisa que eu sabia fazer era jogar futebol. E joguei futebol até os 37 anos, tendo a 5ª série, morando em lugares diferentes, arranhando em outras línguas. Então minha vida é um pouco contraditória ao que eu estou fazendo hoje, né? E quando eu comecei a me organizar, me preparar para contar a minha história, para tentar inspirar as pessoas, as primeiras palestras e workshops, lugares de pessoas que eu fui escutar, eu ouvia muito isso, né? Entre 2015 e 2016, começou um falatório muito forte sobre empreendedorismo. E empreendedorismo nada mais, nada menos que é empregar, né? Empreender é empregar. A gente deu uma melhorada, né? Meteu um gourmet no empregar pessoas. Empreender é praticamente empregar pessoas. E eu tenho um cuidado de ser o mais verdadeiro em todos os lugares que eu vou quando eu falo de empreender, porque é um pouco contraditório o jeito que nós no Brasil enxergamos o empreendedor, o empresário, né? Então nós fomos criados assim, né? Fora o futebol, a gente foi criado assim, estuda, pega um diploma, né? Quando faz na faculdade, pega um diploma que tu está empregado, está resolvido. Foi assim que a gente foi criado há décadas atrás. Não, e dentro das faculdades, Tinga, tu é doutrinado a trabalhar numa empresa, né? Para tu conseguir um emprego em tal empresa. Então a gente foi educado dessa forma, né? Dessa forma. Hoje isso já não serve mais. Isso não é uma garantia que tu estudar, que tu fizer todas as coisas, vai dar certo. Isso é obrigação, você tem que estudar, mas isso não é mais o diferencial. E ao mesmo tempo a gente, né, educa as pessoas para estudar, se organizar, se preparar e empreender. Só que o seguinte, depois que dá tudo certo, você pode ser considerado um explorador, um mercenário, um capitalista. Então é mais ou menos assim, né? E poucas pessoas sabem a realidade de empreender. Esses dias eu fui fazer um evento para uns jovens que estavam se formando num curso e tinha o nome do evento sobre empreendedorismo e vários jovens se formando. E para mim foi um choque ali, primeiro, a pergunta que eu fiz para eles, né, pedi para levantar a mão quem queria empreender. E para minha surpresa, menos de 20% levantou a mão, sendo que estavam recém se formando num curso de empreendedorismo. Então, é a mesma coisa que eu chegar numa escolinha de futebol e falar... Quem quer jogar? Todo mundo vai levantar as duas mãos, vai ter mais mão do que pessoa. E ali eu já vi que a gurizada não levantou muito a mão dentro que estavam se formando. Talvez estava ali por pressão, por movimento, enfim.
E aí eu falei, ó, já que todos não levantaram a mão, eu até vou explicar para vocês, acho que vocês estão até certo, porque eu vou falar para vocês o que é empreender de verdade. Empreender de verdade no Brasil é talvez tu vai pedir o dinheiro para um banco ou para alguém, porque tu não tem, senão tu não ia empreender. Você vai comemorar os primeiros 6 meses, 1 ano, de pagar a folha e pagar a sala ou o produto que tu for vender. Se tu pagar todo mundo, a sala, os impostos, e não sobrar um centavo para ti, você vai comemorar, se tu tiver tudo em dia. E se um dia, porque muitos não vão passar dessa fase, vocês vão chegar até ali e não vão nem passar, não vão conseguir existir, vão ter que perder a única coisa que tem valor e que a gente tem zerado, que é o nosso nome, vão perder o negócio e perder o nome. E aqueles poucos que passaram dessa fase, quando começar a lucrar, talvez eles são considerados capitalistas, exploradores. Então, será que vocês querem empreender mesmo? Então aí os poucos que tinham levantado as mãos começaram a baixar as mãos. E isso é uma realidade. A gente fica incentivando as pessoas a empreender, mas quando dá certo, as pessoas têm vergonha de dizer que deu certo. No Brasil, tu pergunta para alguém, você está bem? O cara, não tô. Cara, tu não é um criminoso, você está ganhando dinheiro com trabalho, tu está empregando pessoas, tu está envolvido em famílias. Tem que ter orgulho. E a gente a gente foi criado com um sistema político de décadas de que ganhar dinheiro com trabalho é um crime. E na verdade ele tem que ser comemorado para que outros venham. Exatamente. Para que outros venham. Por que mais de 50% dos adolescentes de periferia querem ser jogador de futebol? Porque eles olham o jogador transformado. Uma forma de transformação. Ele vê o cara que não tinha nada, tá de carro, ele vê o cara que não tinha nem onde morar, dar uma casa para a mãe. E, então isso é uma inspiração boa, um incentivo bom. E me fala um pouco desse teu projeto Fome de Empreender. Como é que começou esse projeto? Na verdade, Fome de Aprender, né? Fome de Aprender é um projeto que é um sonho que eu tinha há muitos anos. De dar comida na rua. Eu tinha muitos anos um sonho de fazer isso, mas sempre envolvido no futebol. Não consegui fazer jogando, fazer de maneira solta. Eu queria ter alguma coisa que eu conseguisse fazer e tivesse a minha cara no negócio, né? E dentro dessas andanças, uma das coisas que eu fiz para a minha vida, quando eu parei em 2015, eu peguei uma lista de 10 empresários. Comecei por um que hoje eu chamo de padrinho, é o meu maior vendedor de palestra, né? Que é o Clóvis Tramontina. Peguei telefone, o primeiro que eu liguei foi pro Clóvis e disse para ele que eu queria ficar um dia lá em Carlos Barbosa com ele na Tramontina. Acabei ficando 2 dias com ele lá, depois ele me chamou para outras coisas lá. E eu queria lá fazer perguntas para ele, eu queria entender, eu queria fazer perguntas diferentes, porque é o que eu acredito, que o que move o mundo são as perguntas, né? Os curiosos por novos negócios são as pessoas que têm crescido, que têm avançado. Então eu subi para Carlos Barbosa, a gente passou um dia lá, depois chamou o diretor, mandou, mostra tudo que ele quiser, tudo que ele... E qual era o teu objetivo na Tramontina? Meu objetivo era eu conhecer coisas que eu nunca tinha visto. Eu só tinha na minha cabeça durante décadas futebol, uma bolha. Então eu queria entender como é que é empreender. Eu queria saber como é que um cara ali a 1 hora da gente, um gringo aqui, a 1 hora da gente botou um garfo e uma faca na casa de todo mundo. No mundo inteiro. No mundo inteiro, então eu queria saber. E assim dali eu comecei para outros lugares, fui indicado para outros lugares. Depois ele me indicou o Nilo, que era o CEO da Marco Polo. E eu fui na Marco Polo, queria entender como é que chegava um caminhão com uma barra de ferro e saía um ônibus de luxo. E lá na Marco Polo que eu desenvolvi a ideia, dentro de umas conversas lá com um dos diretores, lá o Valnei, eu falei, vocês fariam uma cozinha e uma biblioteca dentro de um ônibus? Pô, a gente faz o que tu quiser. Mas o que é isso? Aí eu contei a história para eles e eles, cara, se tu comprar um ônibus, a gente faz para ti. Aí tu comprou um ônibus? Aí eu comprei um ônibus e assim, a gente conversou numa terça, eles me indicaram alguns lugares, eu desci para Porto Alegre, comprei ônibus na quinta, na segunda-feira eu falei, entrega o ônibus lá na Marco Polo. E sem documento, sem nada, comprei e mandei entrega lá.
E eles me ligaram na outra terça, surpresa. Chegou o ônibus aqui. Eu falei, a gente não combinou semana passada? Achou que ia levar tempo. E eu sempre fui muito assim, muito acelerado, né? E ali, qual que era a minha ideia naquele ônibus? Porque se a gente começar a falar sobre as dificuldades do Brasil, né, em relação a qualquer tipo de crime, de deslealdade, de roubo, qualquer coisa negativa que a gente vê, cada um vai ter um jeito de falar, um vai ter um olhar, isso é problema assado, isso é problema assim, isso é pela política, isso é pelo crescimento. A única coisa que todos vão concordar é a educação. No final de qualquer coisa ruim, quando pessoas começam a falar, mas falta educação. E eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo não existe educação com a barriga vazia, né? A gente não faz nada com a barriga vazia. Nós estávamos falando há pouco tempo de como é que vai fazer a palestra com a galera com fome. A galera não vai concentrar. Então, eu falei, antes de a gente falar em educação, as pessoas têm que estar alimentadas. E eu, nessas andanças que eu fui tendo nesses últimos 7 anos de vida, principalmente pelo interior, e eu fiz muitas cooperativas. Eu fiquei praticamente 2 anos fazendo palestras em cooperativas que tinham contrato com a marca alemã, a BASF. Então, uma das coisas que me chamava, sou um cara de estar sempre perguntando, enxergando e tentando ver as coisas, os mínimos detalhes, né? Eu lembro de muitas estradas até hoje que eu pego, e eu lembro quando eu ia de carro e caíam muitos grãos, e soja e coisa, e eu ficava, como é que um país que é um dos que mais exporta para o mundo todo, importa, né? Produz, tem fome? Se a gente conseguisse fazer um projeto só para juntar o que cai nas estradas, a gente se alimentar. Só então, eu falei, cara, eu não vou conseguir salvar o mundo, eu não tenho condições, eu vou tentar dar o meu recado. Então peguei uma agência de publicidade, falei da minha ideia, eu queria um nome que linkasse a educação e o livro, né? Eu estudei até a 5ª série, até os meus 37 anos, mas eu sempre gostei de ler muito, eu sempre li muito, então os livros me ajudaram muito. Então eu queria fazer alguma coisa que eu conectasse a fome, a barriga, né? E a educação? E a educação através da leitura, que foi a minha educação. Então chegamos no nome Fome de Aprender. Fome de Aprender. E aí fizemos um layout bonito, que é um ônibus todo de livro, e tem um prato no meio com um garfo e uma faca. Que eu tava com essa coisa na cabeça da Tramontina, então fui juntando várias coisas que eu fui vendo e criei esse ônibus. E por um azar, né, que o azar acabou popularizando o ônibus. Esse projeto era um projeto para me dar de presente para mim mesmo no Natal. Eu queria inaugurar no Natal de 2019, né? Fim do ano de 2019. E acabou que a obra atrasou, me entregaram o ônibus em fevereiro. Começamos a testar para organizar. Dia 13 de março fecha o país. Pandemia, só se falava em comida, e eu com o ônibus dando comida. Acabou que o ônibus saiu em todos os jornais, principais jornais do mundo. Em Nova York, Japão, Portugal. Que máximo. E a proposta desse projeto, ele vai fornecendo comida e educando. Como é que ele é na prática? Ele é muito simples. Na verdade, a questão do livro é mais a mensagem. Ele está ali, a gente tem pessoas que incentivam, quer ler, não quer, né? Mas é a mensagem, é mais a mensagem. Mas ele fica num local onde eu nasci, na Restinga, né? Que é o maior bairro do Rio Grande do Sul, né? É um bairro com 150 mil habitantes, né? Imagina um bairro dentro de Porto Alegre com 150 mil habitantes, um bairro pobre. Hoje já cresceu muito, tem vários lugares bons já, com qualidade, saneamento, enfim. Ele fica lá de segunda a sexta, e de vez em quando a gente sai com ônibus para entregar no centro. Agora a gente acabou ganhando uma Kombi, né? Chegou uma Kombi com o mesmo layout, que parece o ônibus pequenininho, bonitinho, a gente consegue sair melhor. Mas basicamente ele fica ali do meio-dia a 1h, servindo as pessoas da rua que chegam ali para comer. E a comida? De onde é que vem a comida? Eu criei um formato para poder financiar isso, eu não tenho ajuda de governo, de nada. E também nem quero ter, né? Não é o meu negócio é envolver mesmo os amigos, os empresários. Eu cheguei para 20 amigos na época, né? E fiz uma pergunta para eles, falei, eu tenho um projeto, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta. Quanto vocês gastam para jantar com a família de vocês, se vocês for tomar uma garrafa de vinho, um vinho mais ou menos? Se falarem 500, 600, 700 pila. Eu falei, então cada um vai me dar uma janta de vocês por mês. E a gente fechou em R$500 e eles
foram dando R$500 todo mês e ali a gente consegue financiar o projeto. Quantas pessoas tu consegue atender? Ah, 150, 200, tem dias que baixam mais. Por dia? Por dia. Já chegamos a servir 450 por dia na pandemia, porque a Gisele Bündchen viu, né, o grupo dela viu o projeto, deve ter visto no jornal nos Estados Unidos. Sei que um dia toca meu telefone, era o pessoal que toca os projetos que ela tem pelo mundo, né, do Brazilian Fundo, e viu o projeto e quis ajudar. Só que a maneira que ela ajudaria não era a maneira que a gente trabalhava, porque eles davam em cestas básicas. E aí eu falei que não poderia, eles queriam me dar 1000 cestas básicas, eu não sabia onde entregar e não era minha função, né? Eu não ia pegar um problema, entregar e depois as pessoas ir lá ou não ter mais, enfim. O projeto era ali, os 150 almoços. Eles criaram um formato de ajudar, me pediram o orçamento de quanto eu gastava e eles falaram, a gente vai te mandar para em 3 meses triplicar isso, porque tem muita gente. E aí a gente triplicou, passou mais 3 meses, eles ligaram de novo, pediram, já sabia o orçamento e mandaram de novo, então a gente ficou para quase 8 meses, acabou que sobrou, ainda ficou quase 8 meses servindo 350, 500, entre 350 e 500 pessoas por dia. Porque o morador de rua é assim, porque ele vai num dia, no outro dia ele se alimenta em outro lugar, mas quando teve a pandemia, não estava ainda o morador de rua, estava ainda o cara que esse fica em casa desempregou muita gente, né? Então, estava ainda a pessoa que eu tive gente lá, porque eu ia muito lá servir, né? Eu ficava muito agoniado, eu não gostava de ficar em casa, praticamente eu não fiquei em casa, né? Não fiquei em casa, eu fiquei mais na rua que em casa. Então eu ia lá trabalhar, eu ia lá servir. E cheguei lá e várias vezes eu estava lá servindo na fila, o cara que era garçom no restaurante que eu trabalhei. Com certeza. O cara que trabalhava num posto que eu botava gasolina. Fique em casa gerou um desemprego, porque se o restaurante não pode abrir, como é que tu vai manter 20, 30, entendeu? 50 garçons? E ali eu comecei a me deparar com famílias, caras que eu conhecia. Trabalhadores. Que eu conhecia no trabalho, que eu era cliente dele no bar, na padaria, o cara estava ali na fila para comer. Que triste. Então foi uma experiência bem transformadora assim para nós e até hoje o ônibus tá lá. Que bacana. E tu tem um outro projeto também que é com os jovens, né? Que é a gurizada no futebol. Como é que é esse projeto? Não, na verdade assim, é que eu tô em muitos projetos que eu ajudo, que eu contribuo. Faz uma ação para gerar isso. O meu projeto que eu tenho de começo, meio e fim dele, assim, que eu domino, né, 360, é o projeto do ônibus. Agora, se eu for pegar projetos que eu já fiz em Porto Alegre, bota mais de 100 projetos que eu já participei direto e indireto. Construir uma creche, vamos fazer um movimento para juntar, tem que pintar tal coisa, isso a gente faz direto, mas o projeto que eu tenho, esse E com os meninos no futebol, tu não tem nenhum envolvimento? Não, eu ajudo, preciso de material, ajudo, eu não tenho, porque se eu crio um projeto de futebol com o meu nome ali, eu vou gerar uma expectativa profissional no negócio, e eu não posso fazer isso, né, até porque eu não tenho nem tempo para cuidar disso, eu paro muito pouco, né. Então hoje eu estou aqui em Santa Maria, amanhã eu vou estar em Joinville, sábado eu vou estar em Santo Antônio da Patrulha. E basicamente nessas cidades tu vai para palestrar, falar sobre empreendedorismo. Isso, a maioria é empresa. A maioria é dentro de empresas, assim, eu vou dentro das empresas e falar sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre engajamento, sobre trabalho. E hoje, quantos funcionários tu emprega? Não emprego muito, né? Eu tenho uma agência de turismo, a gente tinha 19 com o Fica em Casa, a gente teve que diminuir, hoje a gente está entre 11. Aí eu tenho a loja de roupa em Porto Alegre, eu tenho 2 pessoas só, a loja é pequena. E aí, como eu sou, além de ter a loja, eu sou sócio da marca, né? E aí a gente tem a fábrica, as coisas lá em Itajaí, deve ter mais umas 10 pessoas. Então a gente está envolvido, não emprega em quantidade. Sim. Eu não tenho uma indústria, alguma coisa para produzir. Mas eu acho que no Brasil, se tu empregar uma pessoa, tu tem que multiplicar por 3, 4, porque é uma família. É uma família. E essa coisa da agência de viagem, veio das tuas experiências fora do país? O que te fez criar uma agência de viagem? Foi uma junção, né? Meu cunhado trabalhava na TAM, na época, em 2012, 13.
E eu, nas curiosidades que eu sempre fui, perguntar como é que é a mágica, como é que funciona. E juntou a minha necessidade, né? Do esporte, do futebol. Futebol, tu vive numa bolha que tudo é feito por ti. As pessoas te servem. Eu, durante 19 anos de carreira, né, quase 20, foi 19,5, eu nunca fiz um check-in de hotel, de aeroporto. Meu Deus. Eu nunca fiz, sempre chegou pronto para mim. E quando eu tinha minhas férias, 30 dias, era difícil eu fazer isso. Não sabia fazer, não sabia comprar uma passagem. Então sempre a minha esposa que comprava. E eu não sabia, eu tinha que chegar tudo pronto para mim. Então, né, eu pensei, comecei a conversar com meu cunhado, e a minha esposa queria também abrir. E aí eu vi com bons olhos que eu pensei, cara, se eu tenho essa necessidade quando estou de férias, que o clube não faz as coisas para mim, eu imagino que meus colegas devem ter também. E ali, né, minha esposa e meu cunhado abriram a agência e a gente começou, né, 3 colegas de futebol, né, 3 jogadores que jogavam comigo no Cruzeiro. Hoje a gente atende mais de 150 pessoas do futebol, entre jogadores, treinadores, empresários. E o nosso forte nem é a pessoa física, o nosso forte é o mundo corporativo. Grupos. É o corporativo. Então a gente atende várias empresas aqui no Rio Grande do Sul, consagradas, a Ilebs, Betanini, São Remo. Várias empresas, muito pelo trabalho que a gente vende, né? Eu vendo confiança. Né? Então, confiança, quando você entrega, você tem uma condição de crescer. E vocês têm alguns pacotes específicos, alguns países específicos? Não. Cara, a gente faz tudo. A gente faz tudo. E a gente tem um diferencial porque a gente conhece, né? A gente viaja muito. Né? Minha esposa viaja muito. Nesse momento agora ela está em Portugal. Então a gente viaja muito, isso fica mais fácil para atender. Claro, tu sabe o que tu tá vendendo. Entendeu? De novo a verdade. A verdade. Tu já vai dizer, olha, não, no Japão é assim, as coisas funcionam desse jeito. Não queira dar propina porque para eles é uma ofensa. O que tu quer, né? Onde é que tu quer ir? Porque eu posso vir aqui em Santa Maria, eu não conheço Santa Maria, tu conhece? Eu vou vir fazer uma palestra no lugar tal. Tu vai me dizer, ó, Tinga, o hotel melhor para te ficar, que tu quer usar, tu vai vir de carro, tu vai de Uber, tu quer ir a pé, então, fica nesse hotel aqui. Uma pessoa de fora não conseguiria fazer isso. Então a importância de tu conhecer o teu produto, conhecer o que tu vende, então a gente está sempre expandindo. De uma boa assessoria, né? E falando em viagem, que eu acho que é um assunto tão importante, fala um pouquinho então, a tua experiência na Alemanha, a tua experiência no Japão e a tua experiência em Portugal. Assim, conta um pouquinho o que foi mais marcante, o que isso representou na tua vida pessoal. Com certeza, morar fora, se a gente pudesse todo mundo ter um pouquinho dessa oportunidade, com certeza nós seríamos um país melhor, né? A experiência no Japão foi uma experiência muito nova, então quando a gente é muito novo a gente percebe pouco as coisas de valor. Teu olhar é diferente. É diferente, a gente está ali na empolgação, tu não consegue perceber os grandes valores das coisas, mas foi importante. Quanto tempo chegou a ficar lá? No Japão fiquei 1 ano, né? Então vi um povo muito disciplinado, um povo muito reto em tudo, né? Trabalhador, mas percepções menores assim, né? Depois Portugal já é muito parecido com a gente. A grande mudança para mim foi a Alemanha. Até por eu estar numa idade já absorvendo mais, fui com 27 anos. Já mais maduro. Né? Então fiquei até os 32 lá. E a Alemanha para mim foi a grande mudança. Eu posso dizer que eu era uma pessoa antes de me tornei outra pessoa na Alemanha. O que tu achou que fez essa mudança? Tudo, disciplina, responsabilidade, trabalho, cobrança, citar alguns exemplos, né? Meus primeiros anos de Alemanha, eu gastei bastante dinheiro tomando multa. Eu tomei, né? Eu fui. Eu trabalho para quê? Eu trabalho para pagar multa. Advertências, né? Tomei muitas advertências, né? Advertências por deixar a luz ligada do banheiro e da sala quando eu vim de férias e fiquei 40 dias no Brasil. Advertência por estar lavando o carro na rua, né? No final de semana lavando o carro com a água de casa, né? Da mangueira.
né? E tomei uma multa muito grande, que essa mexeu muito comigo, que eu tenho até vergonha de falar o valor, porque a gente sabe o custo do dinheiro, né? Quem trabalha sabe o custo do dinheiro, né? Eu sempre brinco que só cuida de 1 milhão quem sabe cuidar de R$1, né? Então a gente valorizar cada centavo, enfim. Eu tomei uma multa na época de 63 mil euros. Ui! O euro estava 4,60 na época. E o que foi o crime? Eu estava dirigindo com a minha carteira internacional. Praticamente eu estava dirigindo sem carteira, porque a carteira internacional eu poderia dirigir 6 meses. Eu já estava 1 ano e meio lá. E a polícia me pegou. Ela tinha me pegado antes, um mês antes. E eu achei que não ia dar nada, né? Continuei dirigindo. Aí na segunda vez que eles me pegaram, 10 dias depois eu já estava no fórum. Já era uma multa crime. E ali chegaram à conclusão que eu tinha que pagar esse valor. E aí depois eu fui querer questionar, entender por que desse valor. Era o percentual do que eu ganhava no ano. A multa lá é proporcional ao que a pessoa ganha? Naquela ali, como era crime, eu acho que era. Não sei se todas são assim. Isso acabou trazendo para mim um verdadeiro sentido de Ordem. Igualdade, que a gente tanto briga. Porque se tu pensar o seguinte, digamos que a gente esteja aqui em 10 pessoas com trabalho diferente, com rendas diferentes. E todos nós sair com o nosso carro agora e passar o sinal vermelho ali. Aí a multa vai ser de R$150 ou R$200 para todo mundo. De repente, para mim, pode doer pra caramba. Pro outro que ganha 100 mil, milhões, não é nada. Então, dessa maneira que foi feito, eu nunca mais peguei num carro. Que realmente ela tocou, entendeu? Porque foi um valor significante baseado no que eu ganhava no ano. Né? Não que eles estariam tirando dinheiro de mim por eu estar ganhando mais, não. É porque eu quis um crime. Eu me coloquei naquela situação. Não seguiu as regras deles. Me coloquei na situação. Então, foi um valor que se ele me cobrasse ali talvez 100 euros, 1.000 euros, talvez eu pegaria o carro de novo. Né? E é assim que... E isso eu acho que talvez tenha a ver um pouco com a questão de, tipo, impunidade. Aqui as coisas acabam sendo reincidentes porque é pouco, não dá nada. Enquanto que a gente vê em países mais organizados, mais velhos, já mais experientes, vamos dizer assim, foi punido. Eles têm um rigor que a coisa anda e a coisa funciona. Não tem ai coitado não sabia, ai coitado era de fora, porque a gente tem muito brasileiro do jeitinho, né? Desculpa, né? Ah não, mas eu não sabia, não, mas eu entrei no ônibus aqui, não comprei ticket, porque na Europa tem muito disso, de não ter nenhum cobrador, né? Pegar um metrô, pegar um ônibus, não tinha nenhum cobrador, né? A primeira vez que eu peguei um ônibus na Itália, encontrei um monte de Argentina e elas assim, eu digo, onde é que eu compro o ticket? Eu disse, não, é brasileira, vamos, entra aqui, não precisa, não tem cobrador hoje. E eu pensei, meu Deus, e se me pegam aqui, entende? E aí vi a história do brasileiro em outros países. Porque acaba a gente tendo aquela coisa do jeitinho, e não tem ninguém, ou a multa é pequena, e por isso que às vezes a coisa não prospera, não é, Tinga? Impunidade. Então, aquilo ali pra mim não passou impune, né? Tanto que eu conto isso, isso aconteceu em 2008, eu conto até hoje, e conto com alegria, com valor. Outra coisa que eu aprendi muito na Alemanha com essas coisas de não desperdiçar água. É que nós temos uma abundância, né, Tinga? Isso é um outro ponto. Que o brasileiro só saindo do Brasil começa a ver a abundância que nós temos. Na verdade, a gente passa essas dificuldades que a gente passa por nós ser um país rico. Nosso grande problema é ser um país rico. E nós somos um país que a gente nunca teve, e tomara que a gente não venha ter nunca, mas a gente nunca teve um fenômeno, uma catástrofe que todos tivessem que passar pelas minhas, todos tivessem que entrar numa fila e uma colher de arroz. Um copo d'água, né? A gente nunca teve isso. Vamos falar pandemia. Pandemia não existiu isso. Pandemia fica em casa e eu ganho. E tu que não ganha, fica em casa, mas eu sou político, o meu tá pingando e tá tudo certo. Não, isso não é. Agora, a Alemanha, há menos de 100 anos, ou talvez 100 anos atrás, quando eu cheguei lá era menos de 80 anos. Eu cheguei lá em 2006.
Menos de 80 anos, eles não tinham um copo d'água, não tinham uma luz, tiveram a última guerra. Todos tiveram que ir para uma fila, pegar um cobertor, não teve, tu é rico, tu não precisa, tu é verde, tu é branco, tu é amarelo, tu é homem, tu é mulher, todos tiveram. E isso gerou neles um cuidado. Quando eles se levantaram, e se levantaram mais rápido que qualquer tanto que, se tu pegar e for para a Alemanha, os melhores estradas, os melhores elevadores, o melhor sistema público, o melhor... Sim. E tu sentiu algum racismo lá? Porque tu vivia numa bolha enquanto jogador. Tu tinha uma situação muito privilegiada, né? Tu tinha todo um staff cuidando de ti, inclusive para tu te comunicar lá. Não sei se... Como é que tu te comunicava? Tinha um intérprete. O tempo todo? Não, no começo. Mas fazia tudo sozinho, bastante coisa sozinho. E tu sentiu algum tipo de racismo lá? Jamais. Eu não digo racismo até da cor, mas o racismo por ser brasileiro. Não, pelo contrário, no clube que eu joguei, ele é um clube que ama brasileiro. A cor é amarela do clube, eles amam brasileiro, tanto que até hoje eu jogo. Eu daqui uns dias, né, dia 6 de junho, eu tô indo pra Gana, na África, jogar pelo Borussia. Mas olha só. Então assim, até hoje eu vivo o Borussia, eu faço parte dos Legends, né, que são os jogadores antigos. Eles têm um carinho muito grande. Eu não senti isso na Alemanha. Primeiro, porque o alemão não olha pro lado, né? Não olha pro lado. O cara tá caminhando, o cara tá fazendo a coisa dele, o cara tá trabalhando, tá focado nele, não fica olhando. Eu sempre digo que o maior preconceito tá no olhar, tá né, do cima a baixo, né? E não senti isso, pelo contrário, fui muito amado lá. E eu acho também muito porque o alemão sofre esse preconceito do resto do mundo. Ele tenta apagar um pouco a história, né? Ele tem vergonha da história. Ele tenta apagar, mas a história está ali viva ainda, né? Ele tem vergonha, o alemão atual tem vergonha da história. E ele também sofre um pouco isso do restante do mundo inconscientemente. Porque se tu pegar assim, eu vejo, como eu trabalho com turismo, eu vejo todo mundo tem um preconceito. Estados Unidos. Eu quero ir para os Estados Unidos. E volto dos Estados Unidos pressionado, fazer tudo funciona. Eu olho assim para esse cara. Se tu for na Alemanha, tu vai achar os Estados Unidos um consumismo qualquer coisa. Nada é maravilhoso, como se, tudo funciona, tudo organizado. Então a Alemanha, para turismo, seria muito melhor. E as pessoas têm preconceito? Elas ainda têm, que é natural, por ser o mais recente, enfim. Né? O alemão é fechado. Não é fechado, não é que somos muito abertos. A gente conhece a pessoa hoje, amanhã já tá dentro da nossa casa fazendo churrasco, segunda-feira já tá todo mundo brigado. Né? O alemão vai estudar mais, vai te avaliar mais. Então eu aprendi muito. Por isso eu tenho um país que eu coloco um pedestal de referência, onde eu me inspirei muito, a Alemanha. Minhas coisas são inspiradas na Alemanha. O nome da minha agência é Zibentur, por causa da Alemanha, número 7 em alemão, que é o número que eu gosto, número 7. As coisas que eu faço, dos marketing, de entrega, o jeito que todas as coisas eu parto do Borussia Dortmund, da Alemanha. Como eles fizeram comigo, eu tento criar o meu formato, disciplina, horário, eu quero saber o que eu vou fazer daqui uma hora, como é que vai ser o evento que eu vou fazer, eu quero saber. Disciplina total. Eu tenho hoje, eu vou embora à meia-noite, né? E eu fui na rodoviária lá, que eu queria saber que ônibus que eu ia pegar. E o pessoal até se assustou, mas é só meia-noite, mas eu quero saber, não estou com papel aqui. E é coisa que eu acostumei. Então, aprendi na Alemanha a andar de ônibus, a andar de a pé, a andar de trem. E hoje eu pratico isso com naturalidade. Essa semana eu vim de ônibus, volto de ônibus, chego em Porto Alegre, 9 horas, pego um avião para Santa Catarina, volto sábado e pego um carro e vou para Santo Antônio da Patrulha. Eu faço o que tem que fazer da mobilidade que tem que fazer, não tento romper. Isso é uma grande dificuldade que a gente vê no Brasil, né, Tinga? Essa questão da mobilidade. Exato. E aqui existe muita ostentação do carro, coisas que nos países europeus, primeiro mundo, o sistema de transporte público funciona perfeitamente, né? Então tu tem aquela mobilidade de pegar um trem e dali meia hora tu vai num teatro, tu vai numa apresentação ou em qualquer lugar e tudo funciona, né? Isso eu acho que falta no Brasil, até para ter uma acessibilidade para todo mundo, né? Um transporte de qualidade, né? Exatamente. Nós, como brasileiros, a gente acha que
qualidade de vida é todo mundo ter carro. Não, qualidade de vida é quando todo mundo conseguir andar de ônibus. Conseguir um transporte público de Isso qualidade. é qualidade de vida. Exatamente. Quando todo mundo tiver, preferir escolher o ônibus do que o carro, é sinal que ali tem qualidade de vida. A estrada deve estar boa, o ônibus deve estar com qualidade, o tempo vai melhor. Exatamente. Eu vivo isso dentro do meu pequeno mundo. Quando eu escolho vir para o interior, que eu olho, depende da cidade, que eu prefiro entrar num ônibus leito, tirar meu sono, dormir, mexer no computador, trabalhar, eu estou botando qualidade de vida na minha vida própria. Ou poderia pegar o meu motorista e botar dentro de um carro, mas tem que parar no posto. Se tiver trânsito, eu estou vendo. É mais um carro na rua, é mais um cara tendo que sacrificar junto comigo. Então eu entro ali, é mais coletivo, eu consigo produzir mais. E não sou melhor nem pior por entrar no ônibus, não está ali o meu valor, não está ali, entendeu? Que bacana, e é isso aí. E fala assim, pra gente concluir essa conversa maravilhosa, a mensagem que tu passa para os novos empreendedores, né? Para as pessoas que vão começar a empreender. Porque na realidade tu teve uma experiência de vida fantástica e tu aproveitou com unhas e dentes. Eu acho que isso é muito bom. Tem muito jogador de futebol que não teve a mesma sabedoria, eu vou usar dizer isso, né? A gente sabe até de alguns jogadores que foram para as drogas, ou que foram para o álcool, ou que desperdiçaram todo dia, ou que ficaram com a imagem manchada, inclusive, por se envolver com escândalos sexuais ou outras coisas que a gente está ainda escutando. Porque às vezes o guri que vem de uma situação difícil, ganha muito dinheiro. Isso deve subir para a cabeça, né, Tinga? Isso deve subir, não deve ser fácil de uma hora para outra tu ganhar ali R$500 mil por mês, né? Uma coisa que a família a vida toda não ganharia. Exato. E aí? Mas a gente vê muitos jogadores que não aproveitaram as grandes oportunidades e tu aproveitou com unhas e dentes. Então, existe o espaço do jogador de futebol e tu aproveitou isso no teu empreendedorismo hoje. Tu tem 44 anos, tem muita coisa ainda para fazer, né, Tinga? Então, o que tu diz para as pessoas? O que tu recomenda, né, das pessoas aproveitarem as oportunidades e enquanto empreendedor? Eu tento assim, primeiro se eu tentar explicar muito a minha vida, sinceramente eu não consigo, né? Muita coisa foi acontecendo com o movimento, os passos que eu ia dando, as coisas iam acontecendo, né? Hoje seria muito fácil eu subir num palco para falar uma palestra e falar tempo de cada coisa como se isso fosse uma verdade, e não é assim. Hoje muita gente sobe para fazer uma palestra e coloca datas, momentos em tudo como se soubesse que ia dar tudo certo. Eu não faço isso, eu não posso enganar as pessoas e dizer, não, tem muita coisa que eu fiz com medo, muita coisa eu achei que não ia dar, movimentos que eu fiz para cá e aconteceu indo para lá. O que eu posso dizer é quando tu faz movimentos com boa intenção, né, corretos, movimentos de verdadeiros. Então, assim, algumas coisas que eu fiz que para mim o que deu mais resultado, mostrar quem realmente eu era, vulnerável, né? Hoje as pessoas não querem ser vulneráveis. Querem ser o herói. Todo mundo quer dar aula, todo mundo quer dizer que sabe. Eu, 90% das conexões que eu fiz, que é o famoso network, né? No Brasil a gente tem essa facilidade em falar inglês, sendo que a gente nem português domina, mas a gente misturou, principalmente no empreendedorismo, a gente misturou o inglês com o português, uma confusão do caramba, né? Eu falo conexão, né? Que é mais fácil de entender. As relações que eu fui fazendo, elas foram tudo pautado na verdade de falar, cara, eu não entendo isso. Eu não sei como é que é isso, eu sei jogar futebol, não sei mais nada. Então, isso requer coragem. Né? Humildade, né? Humildade, coragem. Então, o que eu falo para os novos empreendedores? Eu não minto para eles, porque hoje tem um movimento, empreende que é maravilha. Cara, todo mundo quer ser dono. Se eu pudesse, eu não era dono de nada. Eu queria ser um belo empregado, bem remunerado, porque o dono tem... Mas tu foi empregado por 20 anos, né? Fui empregado. Tu é um privilegiado, 20 anos de futebol é uma carreira. Onde eu mais ganhei dinheiro é quando eu era empregado. Claro. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas, todo mundo quer ser dono. Cara, você é dono do teu trabalho. Quando eu estou ali dentro da minha cadeira, mesmo que eu não seja dono da empresa, eu sou dono do meu trabalho, do meu dia a dia,
daquilo que eu falei, de vestir a minha camiseta, de trabalhar bem para mim, para os meus sonhos, trabalhar porque eu quero no final de ano ter uma férias legal, pô, já é um propósito. Trabalhar porque eu quero que meu filho estude em um colégio legal. Então, assim, o que eu tento sempre falar pro pessoal? Coragem, vai ter que ter coragem para viver o novo. Coragem para dizer que não sabe. Não é simples, tu tá dentro de uma roda onde todo mundo acha que tu sabe, tu tem que levantar o dedo, cara, não sei. Ter coragem para isso, né? Isso é empreender. E que eu posso dizer que vale a pena. Né? Às vezes tu vê alguns caras assim, eu cansei porque eu faço muita pergunta para os empresários todos aí, eles sabem o quanto eu perguntei e eu ficava, às vezes eu mesmo, antes de perguntar, eu falava, cara, se eu fosse vocês, eu vendia essa empresa e tava viajando, tava conhecendo o mundo. E esse Catinho, o dia que tu empreender, que tu vai ver o quanto é prazeroso estar envolvido na vida das pessoas, e depois não tem como se desligar mais disso, porque tu está produzindo. É uma cachaça, né? É uma cachaça que tu tira uma ideia, e a ideia dá certo, é como se fosse um filho, né? Tu pensar uma coisinha e, pô, eu vou abrir o meu restaurante, né? Tu não criou o restaurante, né? O restaurante já tem há milhares de séculos, décadas, mas o teu restaurante é teu filho, né? É a tua energia que tá ali. A tua energia que tá ali. Então, de repente, tu vai ali e depois é difícil de desgarrar. E que eu posso dizer é isso. Não é a garantia de dar certo, mas é a garantia de quando tu empreende, quando tu tem coragem, tu não vai perder. Tu vai ganhar em aprendizado, em relação, em coragem, vai viver coisas diferentes. Então é isso que eu tento passar, assim, tento ser o mais sincero. Eu não tento falar para as pessoas, muitos quando vão conversar comigo, me chamam para uma consultoria, alguma coisa. Eu tenho que fazer isso, porque disseram que se eu fizer isso, cara, é garantia, eu não posso falar isso pra ti. Não tem receita de bolo, né? Não tem né? receita de bolo, tem gente que fez movimentos diferentes e deu certo, outros fizeram um outro movimento, o mesmo movimento que teu e deu errado, né? Tem que, tu acredita, é leal, é verdadeiro, tá com condição de, se tiver que apanhar, aguenta a porrada. Eu só entro num lugar que eu olho e falo, cara, se der ruim, qual que é o tamanho da carga? É essa, eu aguento essa carga, então eu vou. Vamos lá. Eu entro, né, minha família até fala, até pessimista, não sou pessimista, eu olho a carga. Então eu digo para as pessoas, coragem, intuição, eu aprendi isso durante esses anos, que é importante a gente usar a intuição, porque quando tu fala a palavra intuição, se tu for perguntar para as pessoas, poucas pessoas sabem responder o que é intuição, né? Intuição, alguns vão dizer que é um achismo, mas na verdade não é um achismo. Intuição é uma série de coisas que tu já viu acontecer, então são realidades, com uma pitada de fé, né? Vamos pensar o seguinte, sempre que tu fez a entrevista e que tu sentou de tal jeito e que tu começou falando de tal jeito, deu certo. Quando um dia tu vai indicar, eu comecei assim, sabe? Não é um achismo. São uma série de repetições. São experiências anteriores que te deu. Com uma pitada de fé. Então é importantíssimo usar a intuição. A intuição, eu sempre falo, cara, tu quer investir em tal coisa, tal, usa um pouquinho a intuição. Conhecimento, foi para os números, tá preparado, mas vê como é que está a tua intuição em relação a isso. Porque a intuição é uma série de coisas que tem na tua memória que já aconteceram. E isso te dá aumenta a tua fé, que é importante, né? Tu é um homem de fé? Sou cristão. Tudo que eu faço na minha vida, eu tento apresentar a Deus, colocar Deus na frente. Deus, se não é para ir, não vá, não me leva. E eu já saí de muita bronca de ter negócios que eu estava quase dentro e Deus criou um jeito dele de eu não acertar, de eu não chegar. E depois eu passar anos e falar, graças a Deus. Era para mim estar ali. Então, coloco tudo que eu faço, Deus, se não for da tua vontade, queria ter o formato aí para mim não estar dentro, para mim não chegar, para não acontecer. E tu conseguiu passar isso para teus filhos? Todos têm vivido isso, todos sabem. Porque muitas vezes aquilo que a gente batalhou, né, o que a gente batalhou, muitas vezes os nossos filhos não precisam batalhar. Que é aquela fase que a gente fala da sucessão, o pai que batalha, que sai de uma zona difícil e consegue, muitas vezes não consegue fazer com que o filho tenha a mesma gana, a mesma determinação, porque já está tudo muito mais fácil, né? Passar esses valores que tu aprendeu. Eu um ano,
foi na pandemia, uns 2 anos atrás eu fiz foi um negócio bem diferente, nesse movimento de palestra, de consultoria, de participar de alguma coisa, eu tenho participado de coisas assim que nunca imaginei. Há uns 2 anos atrás me ligou uma família de muita posse, de negócio tanto no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, e eles estavam fazendo as divisões, sucessões e tal, o avô tinha falecido, e aí tinha um pessoal no Canadá, nos Estados Unidos, mas são tudo brasileiros. E eram 9 pessoas. E aí entramos numa sala de reunião e eles queriam que eu desse um pouquinho do meu relato de palestra, alguma coisa. E para mim foi um desafio, nunca tinha participado disso, os números absurdos, as posições que cada um ia ficar. E muitos filhos ali, né? E na época eu lembro de falar sobre isso, né? E eu digo que é mais fácil educar um filho na falta do que na sobra. Ao mesmo tempo, para ser o inverso, é mais difícil educar um filho na sobra do que na falta. Então é muito mais difícil para mim educar meus filhos do que a minha família me educou. Tudo bem, faltava para mim comida, talvez alguns dias, algumas coisas, mas se tivesse uma comida na geladeira, eu ia comer, porque não sei se ia ter depois. Hoje os filhos sabendo, se não tiver agora... Geração Nutella. Se não tiver agora, eu pego depois. Então é muito difícil, não é? As pessoas acham, cara, educação, as pessoas não, é mais fácil, porque as pessoas acham que ter dinheiro, tá com as coisas estão resolvidas. Não, tô falando de educação. É mais difícil educar um filho na sobra que tu vai lutar se tu já tem os teus sonhos realizados. Falando de educação, de teus filhos passar por as pessoas e ser educado pelas pessoas, e teus filhos valorizar cada passo que dê, as pessoas que estão envolvidas. É muito mais difícil. Com certeza. É muito mais difícil. E eu lembro de falar sobre isso, né, que eles estavam passando pelo momento ali de transição de algumas coisas, e aí dissertei muito sobre essas questões, e eu vejo isso nos meus. Às vezes as pessoas falam, não, mas para teus filhos é fácil. Cara, essa facilidade pode ser o grande problema para eles. Virar uns vagabundos. Não vagabundo, não respeitar as pessoas. Viver na sombra do pai. Viver na sombra do pai. Então hoje não, hoje eu tenho um filho que mora em Portugal, que ele mora num apartamento lá, que eu olho assim, minha vontade, eu falo, você não precisa disso, eu não estaria aí. Eu não estaria aí se eu fosse tu. Tu tem tudo aqui, tu tem tua condição, tu tem teu carro, tu tem teu quarto, tu tem teu... Mas ele tá batalhando. Mas o cara falou, não, o que eu vi foi tu fazer, eu quero ter a minha história. Que máximo. Então tu tá vendo que o dever tá sendo cumprido, né? A missão... Tá dando certo. Tô bem próximo, assim, tô com de 15 anos, completando a missão. Acho que daqui 1, 2 anos eu... Porque ter certeza de educar filho, tu só vai ter certeza de que tu educou o filho bem a hora que ele sai e tu por exemplo, se meu filho de 19 anos tomar uma decisão errada, que ele tenha que ser punido por isso, eu vou defender, eu vou chorar, vou espernear, vou estar do lado dele, mas eu não vou ter nenhum acusador, uma coisa interna de falar, cara... Um remorso de que tu não ensinou. Eu não falei. Não, tudo eu converso com eles. Ótimo. Tudo. Fez a base. Eu uso tudo que dá na TV, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é por causa disso. Tá vendo isso aqui, ó? Pá. Que maravilha. Então eu uso, e aí é um tempo, né? Então agora eu tô com o de 15 ali, eu acho que em 1, 2 anos, no máximo, eu também consigo ter essa certeza que ela pode ir pro mundo. Que é o que eu falo no final, quando eu falo para pais. Que, querendo ou não, muitos pais não gostam de escutar isso, mas eu falo, as decisões mais importantes dos filhos de vocês não vão estar junto quando eles tiver que tomar. E isso é certo. As decisões mais importantes dos meus filhos, eu não vou estar junto com eles. Quais são as decisões? O dia que o cara ofereceu uma droga para ele, o cara não é louco te oferecendo na frente de um pai e de uma mãe. O dia que se for mulher, eu falo, vamos ali pro canto, fuma isso, bebe isso. Que são essas decisões realmente que fazem a diferença. As outras, se tu for um pouquinho melhor, um pouquinho mais, isso aí não é decisão que... A decisão que realmente vai carregar um peso grande é de coisa desleal, de roubo, de crime, de uso de entorpecente, de caráter. E essas decisões de caráter, os pais não vão estar juntos, porque ninguém é louco, nenhum traficante é louco de chegar na frente do pai e oferecer uma droga para o filho. Então essas decisões, assim for na minha vida, decisões mais importantes, meus pais não estavam comigo. Não vão estar. Entendeu? Então é essa maneira que eu tento passar. E hoje o que eu faço dentro dos locais,
A minha palestra é isso, cara. É falar de valores. Falar do óbvio. Hoje o que nós precisamos escutar é o óbvio. Parece incrível. O papo tá maravilhoso, Tinga. O papo tá maravilhoso, mas a gente já está no avançado da hora. Então, assim, para finalizar, eu quero te perguntar, tem algum sonho? Porque tu é um jogador profissional de sucesso, 20 anos de carreira, jogou nos melhores clubes, teve as experiências de vida. Eu queria até falar antes, muita gente tem dinheiro, mas é apegado ao trabalho e não se permite viver, mas isso seria já um assunto bem longo de novo. Então, tu viveu, tu experimentou culturas diferentes, ou seja, tu tem uma visão de mundo muito maior e que te possibilita ser um grande empresário, um grande empreendedor, um grande líder, um grande motivador. Tu é casado, tem 2 filhos. O que eu tinha cada vida ainda? Se eu continuar tendo o que eu tô tendo até hoje, tempo que eu trabalho, mas eu também tenho tempo. Eu não abro mão do meu beach tênis, do meu futebolzinho, se tiver que jogar, da minha viagem 2, 3 vezes por ano e equilibrar essas coisas. Eu faço isso, entendeu? E que consigo equilibrar. A hora de trabalhar é 100%, a hora de divertir. Eu quero ter isso e meu sonho é cada vez mais ser usado por Deus, assim, e de fazer coisas que eu não imaginava. E essas coisas que a gente não imaginava é só por Deus, entendeu? De Deus me ligar, acho que tu tem que fazer isso agora. Então é esse que eu quero, assim, seguir servindo, ter saúde para fazer isso o mais longo que eu puder aí, quero o máximo de tempo, ter essa energia de fazer as coisas que eu olho e falo, cara, eu não teria a mente para fazer isso, mas Deus me deu essa direção e eu vou por aqui. Então, agradeço a tua presença aqui na Interativa, seja sempre bem-vindo em Santa Maria, muito obrigada, tô mais fã ainda, né? Eu acho que o pessoal que vai assistir vai ficar apaixonado também. Muito obrigada, Tinga. Um abraço a todos.